Vocês estão felizes? Amém? Estou muito feliz, queridos, muito bom estar aqui com vocês. Tive uma boa notícia também. O pessoal iniciou o ensaio também do louvor aqui da igreja. Então já tem gente ensaiando, eles vão começar talvez ministrar a partir de semana que vem. Eles já estavam querendo uma bateria, queridos. Pastor, tem que arrumar uma bateria, Tem gente que toca bateria, vamos pôr uma bateria. Falei, calma, vamos, vai dar certo. Vamos ver com o tempo como as coisas vão se encaixando. Nós agradecemos também o esforço da Bia, do Thiago, daqueles que vêm para cá nos ajudar no início. Mas é muito bom que a igreja em si, que nós aqui tenhamos a nossa própria equipe. Nós vamos ter uma equipe, amém? Amém. Já está iniciando e vai florescer daqui a uns dias. Amém? Amém. Querido, você trouxe Bíblia? Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 13, do verso 17 ao 34. Queridos, nós estamos estabilizando, nós estamos reestruturando algumas coisas na igreja, amém? E nós estamos falando sobre cultura, muitos na célula nós temos falado sobre cultura, a cultura que nós estamos criando, a cultura que nós queremos como igreja, e algumas coisas nós precisamos conversar, que são alguns fundamentos básicos, alguns fundamentos que nos levam a viver igreja. E algumas coisas, queridos, nós precisamos estabelecer entre nós. Posso ouvir um amém? Amém. Se você for pesquisar na internet, queridos, qualquer coisa a respeito de teologia, você vai perceber, queridos, que você vai ouvir muitas vozes, muitas doutrinas, muitas linhas, e muitas coisas vão até te confundir, se você começar a pesquisar e ver muitas coisas. Quando se fala de teologia, queridos, como igreja, nós usamos algo que nós entendemos como teologia espiritual. Teologia espiritual, o que é isso, pastor? É a teologia prática. Quando você for para a Academia do Reino, você vai perceber que aquilo que se ensina é algo prático, que pode ser usado no dia a dia. Pastor, você você é contra estudos acadêmicos, discussões teológicas? Não, queridos, não sou contra. Só que a grande questão é o que nós fazemos com isso que nós sabemos na segunda-feira. Sim ou não? E nós estamos preocupados como igreja, queridos, em viver algo prático da palavra de Deus. Com fundamento teológico, mas algo prático. Sim ou não? Amém? Amém. E hoje, queridos, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre ceia. Sobre a ceia. Amém? Então nós vamos ler lá, 1 Coríntios capítulo 11, do verso 17 ao 34. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu não quero pregar hoje, eu vou tentar ensinar, tá bom? Vamos lá. Nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em partes, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E quando um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão
e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comem este pão e bebem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns aos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for aí. Amém? Queridos, a primeira carta aos Coríntios é uma carta-resposta. Repete assim comigo, resposta. Queridos, a primeira carta aos Coríntios é uma carta-resposta, queridos. Provavelmente alguém enviou uma carta ao apóstolo Paulo com algumas perguntas centrais e ele manda a primeira carta aos Coríntios como uma carta-resposta. E ele responde uma série de questões. Ele responde, por exemplo, questões a respeito dos dons espirituais. Ele fala assim, com relação aos dons espirituais. Por que ele entra nesse assunto? Porque é uma resposta a perguntas que fizeram, provavelmente é uma carta que enviaram a ele. E ele manda uma resposta, uma carta-resposta para a organização da igreja, onde o apóstolo Paulo, ele vai tratar várias questões primárias, fundamentais e práticas da convivência e da vida da igreja. Então a primeira carta aos Coríntios, queridos, é uma carta-resposta. Posso ouvir um amém? Com relação à ceia, nós tínhamos um problema. Repete assim comigo. Um problema. Mais uma vez, um problema. Qual era o problema? 1 Coríntios, capítulo 18, versículo do 18 ao 22. Preste atenção aqui. Porque antes de tudo estou informado que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês. E eu em parte acredito que isso é verdade. O que acontecia? A igreja aos Coríntios era uma igreja dividida. Lembra lá, uns falavam que era de Apolo, outros falavam que era de Paulo. Os mais espirituais falavam, não, nós somos de Cristo. Mas havia divisões, era uma igreja fracionada, dividida em pensamentos. Era uma igreja que estava passando por um processo de divisão. Amém? E olha que interessante que ele fala no verso 19. E até que é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. O apóstolo Paulo tem coragem de falar assim, é bom que vocês estejam rachados e vocês vivam de partidarismo. Que cada um pense de um jeito, porque vai haver os aprovados. Se reprova pessoas e se aprova outras. Vai se levantar os aprovados. Verso 20. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Ele está falando assim, quando vocês se reúnem até para fazer a ceia, mas não é a ceia que vocês comem. Consegue me entender? E ele continua ali. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E quando um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los?
Nisto, certamente, não posso elogiá-los. O problema da ceia aqui, queridos, na igreja de Coríntios, era um problema com comida. Repete assim comigo, comida. Era um problema de comida, queridos. E comida é um grande problema. É um grande problema, queridos. Sabe por quê? É um problema que vem lá do Éden. O que trouxe a queda do homem e da mulher? Uma comida, queridos. Ela tomou e comeu. E isso é literal, não é uma história, não é uma fantasia, não é uma tentativa de explicar a criação. Aquilo que aconteceu foi real. Adão e Eva foram reais, amém? E eles comeram do fruto. Queridos, comida trouxe problema lá no Éden, em Gênesis capítulo 3. Então comida é algo que nos traz problema. Comida é algo que trouxe problema para Esaú e para Jacó, sim ou não? Olha o que Hebreus capítulo 12, verso 16 nos fala. E cuidando, para que não haja nenhum impuro ou profano. Queridos, impuro ou profano, como foi Esaú. Ao qual por um prato de comida, um prato de lentilha, vendeu seu direito à primogenitura. Todo mundo fala de Jacó, né? Jacó pilantra, passou seu irmão para trás. Queridos, Esaú chega do campo exaurido de fome. Jacó está fazendo um cozido, uma lentilha ali. Esaú olha e fala assim: vamos fazer um rolo? Vamos. Eu te dou esse prato de lentilha aqui, você me dá o direito à primogenitura. Apertaram a mão, sim ou não? Na hora que o pai foi morrer, quem tinha o direito à primogenitura? Jacó. Por quê? Porque Esaú vendeu. É tipo os irmãos, querido, que faz negócio, aperta uma mão do outro, briga, depois fala: pastor, vem me ajudar a resolver. Eu não. Não estava lá quando vocês apertaram a mão? Sim ou não? Comida, queridos, é algo que nos traz problema. Por quê? Porque a comida não é só comida. Aqui com Esaú e Jacó, ele mostrou as suas prioridades. Aleluia. Sim ou não? Comida, queridos, muitas vezes é emocional. Quem nunca esteve estressado e ficou louco para comer uma coxinha? Quer comemorar? Só comemora com comida. Só comemora com comida. Comida é emocional. Olha que interessante, preste atenção aqui, queridos. Estamos falando da ceia, e o problema da ceia era comida, que uns comiam mais e outros não comiam nada. Na igreja. Olha o que Filipenses capítulo 3, verso 19 nos fala. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que pensam nas coisas terrenas. O Deus deles é o ventre. Queridos, as pessoas correm atrás, queridos, de muitas coisas e no fundo tudo vai acabar em comida. Sim ou não? O cara, às vezes, sem propósito, ele trabalha a semana inteira pelo final de semana, sim ou não? E o final de semana dele vai terminar no quê? Comida e bebida. Comida se torna um grande problema, queridos. E o problema central ali, queridos, era um problema de comida. Só que comida não é só comida, ela revela as nossas prioridades. Sim ou não? Por que nós incentivamos a igreja a fazer jejum? Para nós vencermos isso. Queridos, se eu posso te aconselhar, viva em jejum. Sabe o que é viver em jejum, queridos? Pegue algo que você gosta muito e entregue para Deus. Queridos, eu não tomo refrigerante há anos, porque eu fiz um voto com Deus. E eu não tomo refrigerante porque eu não gosto.
Eu não tomo refrigerante porque eu gosto muito. Eu gostava muito de Pepsi Twist, querido. Se eu lembrar assim, me vem até água na boca. E um dia eu fiz um voto com Deus. Eu falei, eu não tomo mais refrigerante até o resto da vida. Eu entrego isso que eu gosto muito ao Senhor. Hoje eu e a Kelly, queridos, nós cortamos açúcar. É bom para o corpo? É. Mas também é um lance de a gente lembrar. Eu não vivo para comer. Sim ou não? Porque senão nós somos dominados. Aquilo que nós não dominarmos vai dominar sobre nós. Então viva em jejum. O dia que você chegar em um lugar que você gosta muito de uma comida, fala assim, Deus, eu gosto muito, mas hoje eu não vou comer e eu quero entregar como jejum ao Senhor. Porque senão, queridos, a gente se torna um animal instintivo. Queridos, o que colocar na frente a gente come. Queridos, eu não falo para vocês, eu falo para mim, porque eu sou assim. Queridos, se eu não cuidar e eu não tiver disciplina, o que colocar na minha frente eu vou comer ainda, mas se eu gostar. E comer, queridos, até passar mal. Sabe quando você deita para cima assim, você coisa... Você ri, mas você já fez isso. Sim ou não? Que daí tem que dormir assim, colocar os travesseiros assim para você dormir meio sentado, porque se deitar, nem respira direito. Chega a suar. Enquanto uns comem, outros ficavam com fome. Olha o que o verso 21 nos fala. E repete assim comigo, problema central. Esse é o problema central do versículo. Do capítulo, me perdoe. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21. Preste atenção aqui, ó. Porque enquanto comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Qual que era o problema central da ceia? Que eles se reuniam para ceiar, eles se reuniam para comer junto. A hora que eles se reuniam, uns chegavam antes e se arrebentavam de comer. E outros ficavam com fome. Sim ou não? Esse é o problema que Paulo está tentando resolver, queridos. Que é um problema de comida que revela o coração dos outros. Sim ou não? Eles se reuniam como igreja para ceiar, uns comiam e outros não. Assim o corpo se dividia. Como que Paulo arruma essa questão? Preste atenção. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 28. Que nem eu falei, queridos, eu não quero pregar, eu vou tentar ensinar hoje, tá? Pode passar lá, Isaías. Não tá. Abre lá comigo lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 28. Olha o que a palavra de Deus fala. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo. Assim coma o pão e beba o cálice. No contexto, queridos, o que é comer o pão de forma indigna? No contexto, não viaje pela Bíblia toda. O que é comer o pão de forma indigna? Sem esperar o irmão. Porque uns comiam demais antecipadamente e outros comiam de menos. Era uma questão de comida, aonde o um não priorizava o irmão, priorizava a si mesmo. O que é comer de forma indigna? É não esperar o seu irmão para ceiar. É não reconhecer o corpo de Cristo. Comer sem esperar o outro. Pensar somente em si mesmo. Vamos voltar para o contexto. Imagine, nós estendemos uma mesa aqui, tem comida, a gente ia ceiar, fazer a ceia do Senhor. Chega uma parte da igreja antes, começa a comer igual uns loucos, se exploda se alguém ficar sem comer. Eu comendo, está tudo certo. E isso causava divisão na igreja. As pessoas não reconheciam o corpo de Cristo. Está conseguindo acompanhar? Olha o que Filipenses capítulo 2, versículo do 3 ao 4 nos fala. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade,
mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si. Queridos, isso aqui é um mandamento. Posso ouvir um amém? Isso aqui não é uma sugestão. Ele não está sugerindo isso. É um mandamento. Ok? E ele não está classificando pessoas. Aquele sim, aquele não. Ele está falando o quê? Não faça nada por interesse pessoal. Querido, se você vem para a igreja por interesse pessoal, você está pecando. Aleluia. Sim ou não? Vamos lá na igreja ver se tem uma boa EBI para ser bom para os meus filhos. Interesse? Vamos lá ver se tem uma boa música. Interesse? Pessoal. Ou por vaidade, mas humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas os dos outros. Ok, eles se reuniam para comer. Você acha, queridos, que alguém estava preocupado com o outro ali? Eles estavam se matando de comer, que se exploda. Consegue me entender? Não façam nada, nem mesmo servir um prato de comida. Nem mesmo servir um prato de comida, por interesse pessoal ou vaidade. Considerando o outro superior a si mesmo. Queridos, os valores do reino são totalmente diferentes. Preste atenção aqui. No mundo, como que é? A farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Sim ou não? A farinha é pouca, o meu pirão. No reino de Deus, queridos, os princípios são ao contrário. Nós priorizamos, entendemos o corpo de Cristo e priorizamos para que as pessoas estejam à frente da gente. Sim ou não? O problema era, queridos, central, que as pessoas, uns comiam e os outros não comiam. Queridos, quando nós nos mudamos para Paranavaí, nós levamos um choque de cultura. E o primeiro casamento que a gente foi, queridos, foi assim um tormento para nós. Falamos, primeira coisa que a gente pensou na igreja, nós precisamos arrumar. Queridos, a gente estava no casamento, ali de boa, ali no casamento, todo mundo sentado, servimos, comemos. Queridos, quando eles falaram assim, a mesa de doce está aberta. Querido, eu nunca vi daquilo. Quando falaram a mesa de doce estava aberta, as cadeiras chegaram a voar para o alto, assim para o teto. Correu tudo aquela crentaiada, se cotovelando, criançada se enfiando por baixo. Quando eu olhava, eles pegavam o prato assim, que eles enchiam de doce assim, ó, e saía assim, vamos comer. Eu falei, cara, sério? Esse era o problema da ceia. Queridos, aquilo me deu uma vergonha. Como pastores, nós reunimos os líderes, falamos assim, em qualquer lugar que nós estivermos, os líderes se servem por último. Porque eu preciso considerar o outro superior a si, senão a farinha é pouca, o meu pirão, primeiro. O apóstolo Paulo chega a falar assim, ó, vocês não têm casa para comer não? Come em casa, vem para a ceia e espera e considera o outro superior. Fomos em um retiro de pastores, ficamos uma semana lá. E aí que é a minha birra com essa ideia de apostolado. Estávamos lá, uma igreja grande, de um apóstolo. A hora de se servir, foram se servir, o apóstolo se levantou e ele falou, a honra é minha, ninguém se serve antes do que eu. Queridos, aquilo fez eu me encolher, eu falei, cara, isso aí não existe, não é bíblico. A farinha é pouca, o meu pirão. Qual que era o problema central da ceia, queridos? Não era um problema espiritual, era um problema de comida que revelava a prioridade deles. Um não priorizava o outro, e não priorizar o outro é não compreender o corpo de Cristo. Queridos, examine a vós mesmos, é examinar se eu estou entendendo o corpo de Cristo. Consegue me entender?
O apóstolo Paulo chega a falar assim: é por isso que há no meio de vocês muitos fracos, doentes e alguns já morreram. Por quê? Porque vocês não discernem o corpo de Cristo. Vocês não discernem o corpo, vocês não discernem, vocês não consideram os irmãos. Imagine se comendo, imagine fazendo fofoca, queridos. Falando mal. Queridos, nós somos corpo, o sangue foi derramado por nós. Se a gente não discernir o corpo, nós vamos ficar doentes e fracos. É o único texto da Bíblia, no Novo Testamento, que abre base para o crente ficar doente, assim, sabe? Doente, fraco e coisa assim. É o não discernir o corpo de Cristo. Consegue me entender? Queridos, então, se tiver um casamento, por favor, a hora que abrir a mesa de doce, não saiam correndo. O domínio próprio nos controla, aleluia. Pastor, mesmo com fome? Mesmo com fome. Porque senão a gente se torna animais, queridos. Sim ou não? Desesperados para comer. Não é verdade? É a palavra de Deus, que eles não fiquem bravos comigo, é o que a palavra diz. Que cada um examine a si mesmo. Quem precisa se examinar a si mesmo? Fala assim, cada um. Pastor, então você não vai fazer uma lista de quem pode tomar ceia e quem não pode? Queridos, é responsabilidade minha examinar os outros. Cada um examine a si. Queridos, já chegaram para mim, me deram uma boa ideia. Pastor, faz uma lista de quem pode ceiar. Eu falei, cara, sério que você está falando isso? Cada um examine a si mesmo. Não é responsabilidade minha, queridos. Senão a gente vai criar um monte de bebê. A responsabilidade da ceia, queridos, é que cada um examine a si mesmo. E examinar o quê? Se cada um está ou não discernindo o corpo de Cristo. Se eu não estou me colocando como superior, se eu não tenho esperado, se eu não tenho reconhecido meu irmão. A comida ali só deflagrou o coração. Posso ouvir um amém? Só deflagrou o coração. Aqui, queridos, a comida não era só comida, é não reconhecer o corpo de Cristo. Olha o que 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29 nos fala. Olha lá, queridos. Pois quem come e bebe sem discernir o quê? O corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? A igreja, somos nós. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Querido, se eu não considero o outro superior a mim mesmo, preste atenção aqui. Se eu não considero o outro superior, se eu não começo a discernir o corpo, eu tomo a ceia para juízo contra mim mesmo. Daí quando o pastor está aqui falando, não fofoque, não fale mal, não fique atacando os irmãos, não fique arrumando rolo, não fique desqualificando os irmãos. É por quê? Porque senão isso se torna em juízo contra nós. Porque a comida ali, queridos, só deflagrou o coração, sim ou não? Eles não reconheceram uns aos outros. Consegue entender? Vamos lá na prática, queridos. Vamos tentar entrar na prática aqui. Uma questão histórica, queridos. O Brasil é predominantemente católico, sim ou não? Nós sabemos a reforma protestante. Quando a reforma foi feita, queridos, houve uma sistematização de algumas coisas. E quando nós falamos da doutrina da ceia do Senhor, queridos, você vai ver que os reformadores eles não entraram em um consenso. Tanto é que Lutero,
quando eles se reuniram uma vez em 1529, em um consenso, trazendo os principais teólogos da Suíça e da Alemanha, queridos, e eles buscaram um consenso na ceia. E o triste é que eles não chegaram ao consenso. Tanto é que nas igrejas hoje não existe um consenso com relação à ceia, sim ou não? Você vai ver várias coisas. E o que acontece? Nós pegamos muito ainda da ideia católica com relação à ceia. E nós precisamos mudar o nosso pensamento. Posso ouvir um amém? Nós precisamos entender e mudar. Nós precisamos quebrar alguns valores que nós temos. Por exemplo, nós como igreja, nós não cremos que o pão e o vinho se tornam literalmente no corpo de Cristo. Eles não se tornam literalmente. Para o católico, o que acontece? A Eucaristia ali, ela se torna literalmente o corpo de... É literal, queridos. É o corpo e o sangue. É como se você estivesse bebendo o próprio corpo e o sangue de Cristo. Nós, como igreja, não cremos nisso. Posso ouvir um amém? É imemorial, é uma memória, é algo que não há uma transfiguração dos elementos. Os elementos servem como uma representação simbólica. Amém? Conseguem me entender? Vamos lá. Se eu estou ofendido, eu não posso cear, pastor? Não. Não está certa essa afirmação. Não que você não possa. Você pode cear. Sabe quando que você não... Se você estiver ofendido, sabe o que você não pode fazer? Quer ver? Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 24. Alguns confundem esse versículo com ceia. Olha lá. Portanto, se você estiver trazendo a sua... O quê? Oferta ao altar. E se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você... Deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, então depois volte e faça a sua. Você já viu algum pastor pregando sobre isso? Você acha que o pastor não sabe quem está ofendido com o outro? Sabe ou não sabe? Por que o pastor não faz a lista então de quem não pode ofertar? É verdade, queridos, não é brincadeira, é verdade. Porque as pessoas falam, façam uma lista, e algumas igrejas fazem a lista de quem não pode cear, porque estão brigados, ofendidos um com o outro, mas não tem a ver com a ceia. Tem a ver com a nossa? Eu duvido que você escutou alguma vez na sua vida algum pastor falando assim, ó, meu irmão, você não pode ofertar porque você está ofendido com o outro, você vai lá se consertar. Eu nunca vi. Agora da ceia eu já vi. Você está ofendido com o outro, você brigou, você não pode cear. Queridos, a questão não é essa, a questão era o não discernir o corpo de Cristo, não tinha a ver. Isso aqui é oferta, queridos. Você está me entendendo? Como a gente mistura as coisas? Alguns vão falar, pastor, pensei que isso era para ceia. Não é para ceia não, queridos, é para oferta. Só batizado, pastor, pode tomar ceia. Só batizado pode dizimar, então. Vamos falar assim com os pastores. Daí ninguém quer, né? Olha o que Atos capítulo 10, versículo 44 ao 48 nos fala. Eu vou te dar um pensamento que nós temos. Atos 10, queridos, é ali a pregação de Pedro na casa de Cornélio. Sim ou não? Lembra? Aonde a porta dos gentios se abre. Pedro estava pregando ali. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Repete, todos. Todos que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar água ou impedir que sejam batizados esses, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles alguns dias. Queridos, o Espírito Santo veio sobre aqueles homens eram batizados? Não. Qual que é o selo da nossa salvação? O Espírito Santo. Qual que é o maior dom que nós recebemos depois da salvação? O Espírito
Santo. Queridos, o Espírito Santo veio sobre aqueles homens que não tinham sido batizados. Quantas pessoas, queridos, eu já orei e as pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Uma vez estava atendendo um casal, queridos, o rapaz era da academia onde eu trabalhava. Não tinha nada, não sabia nada de igreja, queridos. A mulher dele era desviada. Eu orei por ela, ela começou a orar em línguas, eu impus as mãos sobre ele, queridos, o homem foi jogado longe, assim, ó, jogado. Ele não sabia daquilo, ele caiu no chão, queridos, começou a chorar e orar em línguas. Ele se levantou e perguntou para mim, o que eu falei? Vinha uma força de dentro de mim e eu comecei a falar um monte de coisa que eu nem sei o que é. Ele não tinha cultura de igreja. As pessoas falam, as pessoas caem no chão porque é cultura da igreja. Não é, queridos, é poder do Espírito Santo. O cara começou a orar em línguas, queridos, ele nem sabia, eu tive que explicar para ele. Se o Espírito Santo, queridos, vem sobre pessoas que não são batizadas, queridos, você acha que a ceia não pode ser compartilhada com pessoas que não são batizadas? Consegue entender a linha de raciocínio? Quem já viu o Espírito Santo cair sobre pessoas que não foram batizadas? Eu já vi várias vezes. No encontro a gente vê, pessoas não são batizadas e são tomadas pelo Espírito Santo. Queridos, se o Espírito Santo vem sobre aquela pessoa, queridos, o batismo não é o fim, é o início, queridos. A gente vai largar e falar assim, não, só pessoas batizadas. Consegue me entender? Sim ou não? Pastor, mas a gente pode tirar a ceia como forma de disciplina nas pessoas? Para as pessoas? Não. João capítulo 6, versículos 54 ao 57. Preste muita atenção aqui nas palavras do Senhor Jesus. Quem come a minha carne e bebe meu sangue... Jesus não está falando de canibalismo. Posso ouvir um amém? Na época eles entenderam isso, queridos. Tanto é que uma galera vazou. Falou, o que esse cara está falando, cara? Os caras escutaram ele falando sobre isso, eles acharam que era canibalismo mesmo. Literalmente. Nós entendemos que não é. Ele está falando da ceia. Posso ouvir um amém? Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim. E eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Queridos, como que nós vivemos e permanecemos nele? Através dos elementos da ceia, sim ou não? O cara peca, queridos, na nossa cabeça assim, eu vou te disciplinar e eu vou tirar os elementos da ceia da sua vida, porque você é indigno de ceia. Você tira aquilo que traria vida e arrependimento para ele. Não, vamos disciplinar você. Nós examinamos a você, não é mais um autoexame, nós te examinamos e nós decidimos que você não pode cear. Nós tiramos os elementos que trazem vida e fazem ele permanecer em Cristo Jesus. A ceia não é usada de modo de disciplina. Queridos, existe disciplina na igreja? Claro que existe, queridos. Claro que existe. Não estamos tirando isso, mas nós estamos falando que não tiramos os elementos da ceia, porque nós permitimos que as pessoas comam e bebam de Cristo, para que eles permaneçam nele. E a orientação de Paulo é que cada um se examine a si. E examinar no quê? Se nós estamos ou não reconhecendo o corpo de Cristo. Porque o problema era a comida, uns comiam de mais, outros de menos, revelando o coração das pessoas. E o coração deles era um coração que não discernia o corpo. Eles não estavam nem aí uns para os outros. Uns se matavam de comer, se embriagavam, enquanto os outros ficavam com fome. Consegue entender? Não tiramos os elementos, queridos. Permitimos que as pessoas comam e bebam. Por quê, pastor? Porque de forma sobrenatural, a ceia nos conecta a Deus. De uma forma misteriosa, que eu não sei como te explicar, a ceia conecta. Uma vez eu tenho um conhecido meu, por um tempo a gente caminhou até junto, mais próximo. Ele era ali da Shalom e ele tinha visão aberta, queridos. Era impressionante, ele via o reino espiritual.
Como que você sabe, pastor? Porque ele descrevia algumas coisas que eram impressionantes. Uma vez eu estava com um amigo meu, e um profeta orou por ele, e falou assim, ó, eu vejo 3 anjos caminhando com você, assim, assim, assim. Amém? Um profeta orou. Esse meu amigo, ou conhecido meu, orou por esse mesmo amigo meu, eles não estavam juntos, ele descreveu os mesmos anjos, com as mesmas características. Eu fiquei olhando e falei, cara, esse cara vê mesmo. Porque às vezes o cara fala que vê e não vê, aquela coisa, né? Eu falei, o cara vê mesmo. E ele falou que no momento da ceia, ele nunca via nada. Nada, nada, nada. Tipo, a visão dele ficava como a nossa. Ele falou assim, nunca vi nada. E um dia ele orou e falou, Deus, eu quero ver o que acontece na ceia. E nós estávamos na ceia, na Shalom, queridos, o nosso templo era bem grande, assim, grande, talvez para umas 500, 600 pessoas para mais, assim, e ele estava sentado atrás, o pé direito era bem alto, e ele estava sentado atrás, ele falou, no momento de ceia, os olhos dele se abriram, e ele viu os anjos. Cada crente anda com um anjo. Uns tem mais, outros menos, mas anjos acompanham as nossas vidas. Amém? Amém. O lance de anjo da guarda não é católico, queridos. O anjo do Senhor habita, faz morada, habitação ao nosso lado. Quando ele estava olhando, queridos, ele viu que os anjos que acompanham os crentes, eles estavam em pé, eles se viraram para as laterais da parede e andaram assim para fora do templo. Só que dele tentando me explicar, ele falou, quando você tem uma visão espiritual, você perde noção de espaço e tamanho. Os anjos eram grandes, mas estavam dentro do templo, mas eram maior do que o templo, mais alto que o pé direito, e eles ficaram todos nas laterais das paredes, assim, todos assim, das duas laterais, eles se posicionaram de cabeça baixa e de costas pro templo. E daí ele não entendia nada, ele viu todos os anjos indo, o céu se abriu, ele viu Jesus se manifestando, e ele falou assim, por que os anjos saíram? E ele ouviu Jesus falando com ele assim, porque é o meu tempo com a minha noiva, nem os anjos podem participar. De alguma forma, queridos, sobrenatural, isso aqui, queridos, que é um memorial até que ele venha, nos conecta a ele. Nós não levamos de qualquer jeito, queridos. Mas eu estou tentando explicar para você, fazendo uma exegese do texto, que a ideia era que o problema da igreja de Coríntios era que eles não reconheciam o corpo de Cristo. E quando nós tomamos e bebemos isso sem reconhecer o corpo, tomamos para juízo contra nós mesmos. Então não era uma questão de que o pastor faz uma lista de quem pode, de um examinar o outro, aquele pode, aquele não pode, cada um examine a si mesmo. E isso aqui que nos conecta com Deus. Consegue me entender? É por isso que nós abrimos a ceia, queridos, para todos. Por isso que a ceia é aberta na nossa comunidade local. Ah, pastor, mas em outro lugar assim, queridos, não estamos falando de outro lugar. A nossa casa, a nossa igreja, nós funcionamos assim. E essa é a base bíblica que nós temos. Por isso que nós estamos criando cultura. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Você compreende isso? Se alguém perguntar para você, por que vocês abrem ceia? Porque na nossa igreja é só batizado. Você fala, cada igreja se movimenta naquilo que Deus tem indicado. Não entramos em discussão, nós não discutimos sobre isso, não estamos falando que nós somos melhores ou piores do que ninguém. Nós estamos falando da maneira que nós agimos como igreja. E essa é a base bíblica que nós vivemos. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, queridos? Antes de nós cearmos, queridos, vou pedir para a Bia e para o Tiago tocar uma canção como nós sempre fazemos. E eu peço que você ore. E peça que o Espírito Santo testifique essa palavra no coração.